Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. O que é resiliência? O que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa resiliente é uma pessoa que ela consegue transformar fatos ruins em aprendizado. Elas crescem com as dificuldades e superam problemas com mais facilidade que outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa resiliente, né? Ele tem uma capacidade de se recompor e recuperar-se da crise e aprender com ela. Eu vou usar uma frase aqui, fala assim, olha, os perdedores veem os raios e veem a chuva e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e enxergam a oportunidade de cultivar. Ou seja, aqui nós vamos usar uma ferramenta que chama inteligência multifocal. Não é a pessoa resiliente, ela não fica, quando chega o problema, ela não fica fixada em um só ponto. Ela enxerga um todo e ela começa a enxergar a capacidade, né, de sair dessa situação e de crescer com essa situação. Ou seja, ela vê na dificuldade uma oportunidade. Ela não fica parada diante daquela circunstância. Por exemplo, nós podemos pegar aqui o exemplo de José. José, quando ele é, né, vendido ali como escravo pelos irmãos, ele é julgado ali na cisterna, depois ele é vendido como escravo, e aí ele vai ser escravo na casa de Potifar, e ali na casa de Potifar, nós sabemos, ele é acusado pela mulher de Potifar de tentar, né, agarrar ela, sendo que foi o contrário. E aí ele vai para a cadeia injustamente, e ali na cadeia Deus prospera ele se torna ali uma pessoa de confiança do carcereiro. Mas imagina se José, ele ficasse o tempo inteiro lambendo as feridas dele, pensando assim, coitado de mim, eu sou escravo, eu era um dos filhos, né, prediletos do meu pai, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, agora eu perdi a minha família, agora eu não tenho ninguém, agora eu sou escravo, agora meus irmãos me prejudicaram. Mas não, se ele ficasse ali, né, só no passado, se ele ficasse ali vivendo do passado, isso são pessoas depressivas, pessoa que tem problema com depressão. A depressão é um excesso de passado. É aquela pessoa que ela fixa a vida dela ali no passado, ela não perdoa, ela não sai daquele lugar, e aí a vida dela fica inteira ali girando, vira um cíclico. A vida fica cíclica, né? Ela dá a volta e chega no mesmo lugar. Isso é uma pessoa depressiva. Mas a pessoa resiliente, ela não é depressiva. Aí nós vamos ver essa resiliência da vida de José, por quê? Porque José, ele não ficou preso ali no passado, naquilo que aconteceu com ele. Porque se ele ficasse preso ali no passado, ele não ia enxergar as oportunidades que estavam na frente dele e ele não ia aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque mesmo na casa de Potifar, foi próspero. Potifar colocou ele sobre todos os negócios da casa dele. Depois ali na cadeia, ele é próspero, né? Deus dá para ele a interpretação do sonho do padeiro, do copeiro. Padeiro e copeiro esquecem, né, de falar dele para Faraó, porque não era o momento de falar. Mas José, ele continuou resiliente, ele continuou crendo no sonho que Deus havia dado para ele, de que ele seria exaltado. Ele continuou confiando e ele não ficou ali lambendo as feridas. Ele foi vivendo os dias e ele foi crescendo. E nós podemos entender que José era muito inteligente, porque quando José ele chega para Potifar, que ele interpreta ali, para Faraó, né? E ele interpreta o sonho de Faraó, das vacas magras, das vacas gordas ali. Ele fala para Faraó, olha, eu te aconselho que arrume alguém que coloque essa pessoa para administrar, né, e guarde 1/5 da colheita. E aí, né, Faraó fala assim, você é essa pessoa que tem, né, a sabedoria, o Espírito de Deus está sobre você, e coloca José ali como o governador do Egito. Se o copeiro lembrasse dele antes, poderia até ter tirado ele do cárcere, mas ele não seria colocado como governador do Egito. Era necessário
que Faraó tivesse um sonho, era necessário que ninguém conseguisse decifrar aquele sonho, como nenhum mago lá do Egito, ninguém conseguiu decifrar os sonhos, e era necessário que nesse momento o mordomo lembrasse de José e falasse, né, dele para Faraó. Por quê? Deus está no controle da história. E às vezes a gente quer ajudar Deus, mas Deus tem o tempo e a hora certa de manifestar, e Ele não nos quer ver sofrendo com nenhum problema. Existe problema? Existe, sempre vai existir. Só que nós temos que ser resilientes. Por isso eu estou falando hoje sobre resiliência. Falei sobre vários cárceres, né? Vamos falar ainda mais de alguns, né? Sobre estresse, sobre algumas outras coisas. Mas hoje eu estou falando para você que a resiliência é o caminho que nos conduz à vitória. É o caminho que nos faz sair mais rápido de qualquer problema, de qualquer situação. Então nós vemos essa resiliência na vida de José. Não ficou ali, né, se queixando, não ficou ali vivendo de passado. Tocou a vida para frente e aproveitou as oportunidades. E aí, outra pessoa, né, que eu vejo é Paulo. Paulo, aqui eu peguei aqui uma passagem que está aqui em Filipenses. Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele estava na cadeia, ele estava preso. E aí, aqui em Filipenses 4:4, olha o conselho que ele dá para esse povo. Ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele estava preso, ele não tinha motivo aparente de alegria, porque ele estava numa masmorra, né? Ele estava num lugar úmido, ele estava num lugar frio, ele estava num lugar fédido, né? Mas o que aconteceu? Estava certamente sofrendo ali, né, torturas, porque nós sabemos que os romanos tinham as torturas, umas das terríveis, as torturas deles. Só nós vemos como Jesus morreu, né? Nós sabemos que eles eram muito cruéis. Mas Paulo, mesmo assim, ele tinha uma visão multifocal. Ele não tinha uma visão só do problema, ele enxergava além do problema. Ele enxergava várias nuances do problema. E aí ele, nessa carta aqui, a gente pode ver a visão multifocal dele. Aqui a gente pode ver o tamanho da resiliência de Paulo. Aqui em Filipenses 1:12 ele fala assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha para você ver, primeira coisa, ele está dizendo, olha, as minhas prisões, elas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Aí ele está dizendo, olha, como eu fui preso, toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda do palácio, aqueles que estavam ali vigiando, guardando ele, eles ouviram o Evangelho. Paulo pregou para eles. Então foi uma oportunidade. Paulo viu ali na cadeia a oportunidade de pregar o Evangelho para os outros presos. Ele viu a oportunidade de pregar o Evangelho para os guardas. Então ele enxergou uma oportunidade no meio da dificuldade. E aí, ele continua aqui, né? E muitos dos irmãos, no verso 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, aqueles irmãos que ficavam ali, né, só esperando por Paulo, encostado em Paulo, porque Paulo vai pregar. Agora eles estavam pregando, porque Paulo estava preso. Então ele estava dizendo, olha, Paulo está impossibilitado de andar, de viajar, né, de pregar aqui fora. Mas ele está pregando lá dentro e nós vamos pregar aqui fora. Então Paulo foi vendo oportunidades no meio daquela dificuldade. E que dificuldade, né? E que dificuldade. Preso, né? Inocente, porque ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele estava preso por perseguição dos judeus porque ele pregava o Evangelho. Ele não era um criminoso. Mas mesmo assim ele não ficou lá se lamentando. Ele não ficou lá, né, falando com Deus. Oh Deus, porque eu tô aqui, oh vida, coitadinho de mim. Ai, como eu sofro. Não. Ele falou, não, se eu tô aqui,
eu vou aproveitar, porque existe uma oportunidade em toda situação. Às vezes você está num hospital, eu estou aqui no hospital, eu estou com uma enfermidade. Deus está te dando a oportunidade de pregar para aquelas pessoas que estão ali, às vezes na mesma enfermaria que você, para que o nome do Senhor seja manifesto ali, né? De repente você é curado ali e os médicos vão ver ali o milagre do Senhor, não é mesmo? Então existe uma oportunidade dentro das dificuldades. Então em toda dificuldade existe uma oportunidade. Então a pessoa resiliente, ela tem que entender que, ela entende, né? Nós é que precisamos entender que problema, decepções, frustrações, traições, elas fazem parte da vida, né? Fazem parte da vida. Todos nós temos problema. Não existe ninguém que não vai ter problema. Só que eu tenho que estar preparada para sobreviver a esses problemas. E a pessoa resiliente, ela sai ainda melhor do problema, porque ela aprendeu com o problema, ela cresceu com o problema, ela ficou mais madura diante da dificuldade, diante do problema. Por exemplo, uma pessoa que ela foi traída, então ela superou, ela perdoou. Então ela perdoou. Se ela é resiliente, ela não vai ficar agora desconfiando de todo mundo. Não, eu já fui traída, então eu não posso confiar. Meu ex-marido me traiu, esse novo também vai me trair. Isso aí não é uma pessoa resiliente. Por quê? Porque você vai continuar transferindo para outra pessoa o problema do passado. Eu fui traída por uma pessoa. Agora eu tô com outra pessoa e eu vou transferir a falta de confiança, a confiança que eu perdi naquele primeiro relacionamento para esse novo relacionamento? Não, porque vai dar tudo errado. Você vai começar a vigiar essa pessoa, e um relacionamento com falta de confiança, ele não dá certo, ele não vai dar certo, porque um dos pilares, né, do relacionamento é confiança. Então, eu tenho que ser resiliente de saber que o problema vai existir, mas eu vou sair melhor dele. Eu vou crescer com ele. E se eu contribuir lá com a traição de alguma maneira, eu vou aprender a não fazer aquilo mais. Eu vou entender agora, né, por quê, em que eu contribuí com essa traição. De alguma maneira, às vezes eu contribuí. E aí eu vou parar e eu vou pensar, o que eu posso melhorar? Porque o resiliente, ele vai sempre querer melhorar. E existe a pessoa antifrágil. Antifrágil, ela passa pelo problema e se torna melhor, mais confiante, mais forte, mais perseverante e com mais autocontrole. Essa é uma pessoa antifrágil. Ela não tem fragilidade. Ela é uma pessoa que está pronta para passar. Então nós precisamos disso, de ser resiliente, de ser antifrágil. Então, o resiliente, ele tem uma mente mais flexível. Ele tem pensamentos positivos, otimistas. Você já viu aquelas pessoas que só têm pensamento negativo? Tem pessoas que é até difícil de você conversar, porque tudo que ele fala é pessimista. Será que isso... Né, é um exemplo, aqui na minha... Estão fazendo uma obra aqui na avenida perto da minha casa. Aí às vezes tem vizinho que fala assim, será que vai terminar mesmo? Não, a gente não pode confiar no governo. Então assim, tem sempre aqueles pessimistas, né? Eu falo, não, vai sim, vai ficar melhor, vai ficar uma avenida maravilhosa, vai ter pista de corrida, pista de caminhada, e vai valorizar mais os imóveis. Então o pensamento é esse, de otimismo. Mas a gente aprende, né, a sempre falar, principalmente brasileiro, a sempre falar mal do governo, que o Brasil não tem jeito, que não vai dar certo. Então isso aí é aquilo que a gente vai profetizando. O poder da vida e da morte estão na língua. Então a gente vai profetizando coisa ruim e as coisas ruins vão acontecendo. Então, o resiliente é aquela pessoa otimista, que chega perto de você e fala assim, né, vai dar certo, vai nessa sua força, você vai conseguir, Deus é contigo. Né? Quando eu tive dificuldade para tirar a carteira, eu demorei a passar no exame. Mas, cada vez que eu não passava, eu dizia para mim mesmo, porque não era o tempo. Vai chegar a hora, porque
O que me dava força, eu falava assim: Senhor, todo mundo tira carteira, por que eu não vou tirar? Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Eu nunca pensei que eu não fosse capaz de tirar carteira. Eu sempre pensei que eu era capaz de dirigir, que eu era capaz. Nunca imaginei que eu não fosse capaz. Mesmo eu tomando alguns paus, como diz o outro, né? Mesmo não passando em algum exame, eu dizia, claro que eu posso dirigir. Todo mundo pode, por que eu não posso? Eu não sou melhor nem pior. Eu sou igual. Não é mesmo? Então o otimista, ele tem metas claras. Né? Ele tem metas claras. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe aonde ele quer chegar. Esse negócio de vida leva eu, como, né, a música, né? A vida me leva, a vida leva eu. Isso não dá certo, não. Você tem que ter propósitos. Você tem que ter planos. Você tem que traçar metas. Então o resiliente, ele tem metas claras do que ele vai fazer, de como ele vai fazer. Tem certeza que o problema é só uma fase. Então tudo é fase, né? Com a vida, ela é cíclica, né? Tem fases boas e tem fases ruins, mas é fases, vai passar. Agora, se você pode prolongar aquela fase, se você começar a murmurar, se você começar a reclamar, se você começar a não liberar o perdão do passado, ficar sempre presa no passado, eu sofri, aconteceu isso comigo, me rejeitaram. Não, para de lamber ferida. Né? Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Nós já estamos vivendo dias maus. E se nós deixarmos o nosso emocional ser abalado, nós não vamos sobreviver a tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Porque a Bíblia nos mostra, né, nos traça toda a cronologia de tudo aquilo que vai acontecer ainda. Então tem muita coisa que vai acontecer e nós, como servos do Senhor, temos que permanecer firmes e constantes e inabaláveis. Então, ser resiliente é ser firme, constante e inabalável. Então, tudo isso aí, né? O resiliente, às vezes você fala assim, eu não sou uma pessoa resiliente. Mas tem algumas atitudes que você pode tomar. Primeiro, administrar as emoções e não ficar agarrado ao passado. É o que eu já falei. Não ficar. Pensamentos, pode vir pensamento ruim na sua mente, mas você vai alimentar esse pensamento ruim? Você só alimenta aquilo que você quiser. Né? Pode vir falando aí, pode vir pensamento na sua mente, olha, você não vai conseguir. Olha, faz o DCD, usa a ferramenta DCD, determinar, criticar, não, duvidar, criticar e determinar. Por que eu não vou vencer se a Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor? Critica esse pensamento e determina a vitória. Eu vou vencer sim, porque a palavra de Deus fala que eu já sou em todas as coisas, eu já sou mais do que vencedor. Então isso aí você vai determinar a sua vitória. Segundo, habilidade de manter-se sereno diante de uma situação. Não se desesperar, não se descabelar-se diante de uma situação, mas manter-se sereno, sabe? Aquietar a sua alma. A Bíblia fala sobre isso, o próprio Paulo aqui, continuando nesse texto aqui de Filipenses 4, olha o que ele fala. Qual que é a minha situação? Qual que é a minha atitude diante de um problema sério, de um problema grave? Qual que é a minha atitude? Filipenses 4. Olha o versículo 4. Fala assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Ou alegrai-vos, que é a mesma coisa, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Primeira coisa é saber que o Senhor está perto. Né? Ele está perto, ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que entra com você na batalha. Ele está com você antes da batalha, ele está com você dentro da batalha, ele está com você quando você sai da batalha. Porque ele já preparou a vitória. Então, perto está o Senhor. Você tem que ter esse pensamento. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas traduções falam, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. Então o que ele está dizendo? O Senhor está perto. Então fala para ele o problema, através da oração, da súplica e das ações de graça. Fala com ele. E dá ações de graças. Sabe por quê? Quando nós agradecemos, significa que nós já
tomamos posse da vitória. Quando eu agradeço, significa que a vitória já chegou. Mesmo eu não vendo ela materializada, mas eu já vou agradecer por ela, porque eu creio, porque o justo ele vive pela fé, e pela fé eu creio que ela já chegou, que a vitória já chegou. Por isso eu já vou dar ações de graças. E aí o verso 7 fala assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará sua alma, seu sentimento. Uma paz que excede o entendimento. Por quê? Porque às vezes tudo ao seu redor está desmoronando, mas você tem paz. Por quê? Porque você sabe que perto está o Senhor. E você já transferiu para Ele o seu problema. E você já está até mesmo agradecendo, porque você já tem a certeza da vitória. E aí, então, a paz de Deus, ela entra. Ela entra. E aí você não vai se desescabelar, você não vai se desesperar por problema algum. E olha o verso 8 fala. Isso aqui é uma batalha na mente, na mente. Aí o verso 8 fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensar. E ele está dizendo: olha, pensa no que é bom. Pensa no que é bom. Depois que você colocou tudo diante de Deus, não deixe os pensamentos ruins ocupar mais a sua mente, não. Isso aqui é batalha na mente mesmo. Eu estava inquieta, mas Deus está perto. Eu coloquei para diante de Deus e eu já agradeci. Então a paz de Deus já veio para o meu coração. Então agora a minha mente vai ter só pensamentos bons. Não vou deixar entrar pensamento ruim na minha mente. Eu vou pegar os meus pensamentos e eu vou levar eles cativos à obediência de Cristo. E aí eu posso estar no meio de uma tormenta. Posso estar no meio da tempestade. Que nada vai me fazer dano. Por quê? Porque a minha mente, ela está blindada pelo Senhor. Outra coisa, controlar os impulsos e não justificar os seus descontroles. Às vezes as pessoas, né, elas se justificam demais. Ah, eu fiz isso por causa disso, eu fiz por causa... Não, assuma o seu erro. Eu fiz porque eu errei mesmo. Né? Nós vemos isso em Adão e Eva, eles tentando justificar, colocando um julgando a culpa para o outro. Não. Eu fiz, e a gente tem que aprender a assumir os nossos erros, principalmente diante de Deus. Deus, olha, eu errei, e eu estou aqui pedindo perdão. Eu vou parar de justificar os meus descontroles, os meus problemas emocionais. Amém? E aí, olha algumas atitudes que podem te ajudar. Construa uma rede de pessoas que te coloquem para cima. Se você já está para baixo, aí você encontra com uma pessoa que está mais para baixo ainda, que vai te colocar mais para baixo ainda, vocês dois ali vão acabar chorando, desesperando. Não, isso não vai dar certo para mim. É mesmo, vai dar certo mesmo. Não, boba. Já tentei, não deu certo. Se fosse você, eu nem tentava. Meu irmão, afasta desse tipo de pessoas. Não estou te dizendo para ser inimigo da pessoa, mas tem momentos em que você precisa se aproximar de pessoas que são otimistas, de pessoas que vão te ajudar, de pessoas que vão te levantar o seu ânimo e não vão te jogar para baixo. Então, construa uma rede de pessoas assim. Isso vai te ajudar a ser resiliente. Segundo, aceite a ajuda de pessoas que te ouvem. Né? Às vezes você está com um problema e tudo que você precisa é ser ouvido. Mas nós vivemos na época, né, do micro-ondas, do avião, tudo para ontem. E as pessoas não querem ouvir mais as outras pessoas. Às vezes a pessoa está falando, a pessoa está assim, aham. Aí quando você para de falar, o que eu falei mesmo? A pessoa nem sabe o que você estava falando. Porque a pessoa não está te ouvindo. Então, procure pessoas que te ouvem. E que dão crédito àquilo que você está dizendo. E que te entendem. E que vão te ajudar. E que vão caminhar com você. Porque sozinho a gente não consegue. Por isso o Senhor, Ele fala tanto de unidade. Jesus orou lá em João 17, para que nós fôssemos um. Assim como o Pai, Ele e o Pai eram um, que nós também fôssemos um. Ou seja, o corpo de Cristo, ele tem que ser um. Uns pelos outros. Unidade. Então, Jesus ora isso lá, depois você lê João 17, do 21 ao 23, ele fala, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que creiam que o Senhor me enviou, para que as pessoas vejam Cristo em nós.
Nós precisamos de unidade. Então, não tente resolver um problema sozinho se você tem pessoas que você sabe que estão dispostas a te ajudar. Mas a pessoa certa, né? Tem muita pessoa que é errada, que a gente pensa que vai nos ajudar e aquela pessoa acaba nos atrapalhando. Mantenha os problemas onde ele aconteceu. Não leve para outros lugares. O que acontece? Se um problema aconteceu dentro da sua casa, da sua família, tenta manter ele ali. Não tenta levar para outros lugares. Se o problema aconteceu dentro da firma, ele é dentro da firma. Não pega problema de dentro do seu trabalho e leve para dentro da sua casa, porque vai atrapalhar o seu relacionamento com o seu esposo. Não pega um problema que é de dentro da sua casa e leve para outros ambientes em que vão dar vazão para as pessoas falarem de você. Falarem, né, de algo que não convém, que às vezes vira até um mau testemunho. Então, tenta resolver o problema aonde ele aconteceu. Tenta. Se você não conseguir, né, às vezes é um problema que você vai levar para uma pessoa de confiança, que é o seu pastor, que é um amigo de confiança. Beleza. Se o problema não resolveu ali, leva para essa pessoa. Mas saiba, né, com quem você, ou a pessoa que você está escolhendo para dividir aquilo, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante de se dizer. Aceite que a mudança faz parte da vida. A vida é cíclica, né? Então, a vida é cíclica. Um dia eu fui criança, depois fui jovem, depois adulto, e hoje já estou na terceira idade. Não estou ainda não. Quase chegando à terceira idade. Então, a vida é cíclica. Então, a gente tem ciclos, né? Tem fases. Então, a gente sabe que tem fases e as fases vão passar. Certo? Outra coisa. Caso sua atitude seja sempre de fugir e deixar que os problemas dominem, os problemas sempre voltará ainda maior. Nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo de Saul. Saul, o que acontece? Saul, ele já era uma pessoa de um alto, baixo, estima muito grande. Mas quando ele ouve as mulheres cantando que ele venceu milhares e Davi 10 milhares, aquilo para ele se tornou algo que ele não tinha uma visão muito focal, porque ele podia ter pensado, ele venceu 10 milhares para mim, porque eu sou o rei. Saul era o rei, Saul era o homem mais bonito da nação, mais alto, o homem mais importante daquela nação. E aí, o que acontece? Ele pega o problema e deixa com que o problema ele enfraqueça ele. Ele faz com que o problema se torne ainda maior e começa a perseguir Davi. E nós vemos o final dele. O final dele é morte dele, morte da família, perdeu o reino, perdeu tudo. E ainda estava consultando demônios, né? Porque ele vai lá consultar uma necromante. Então, por quê? Porque ele fez com que o problema pequeno se tornasse grande demais. O que nem era um problema. Ele podia ter visão multifocal. Davi era o chefe do exército dele. Então, se ele está vencendo 10 milhares, ele estava vencendo para ele. Estava vencendo para a nação de Israel. Então, ele tinha que enxergar aquilo como uma coisa boa, como algo otimista e não pessimista. Mas ele não enxergou dessa maneira. Então, é a maneira que a gente enxerga as coisas faz toda a diferença. Então, ser resiliente é enxergar o problema com uma inteligência multifocal, multiformas. É enxergar no problema uma oportunidade. Como Paulo, eu estou aqui na cadeia, mas eu estou enxergando que esse problema está me trazendo benefício para o evangelho, porque a guarda pretoriana está recebendo o evangelho, os presos estão ouvindo o evangelho. Então, assim, é ver isso. Ser resiliente é não ficar lambendo a ferida do passado, é ter um passado resolvido e ter metas claras para o seu futuro. Ser resiliente é buscar a vitória, né? É ter essa certeza de vitória, porque o problema, ele não vai persistir a vida inteira. É como a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tudo tem um começo, um meio e um fim. Amém? Espero, né, que esse vídeo tenha te ajudado e que você se torne, se você não é essa pessoa resiliente, que você se torne essa pessoa resiliente. Que eu também me torne, né, essa pessoa resiliente.
que tenha essa visão multifocal, que não fique com a visão presa só no que é ruim, mas pegar o ruim, né, como diz o outro, pegar as pedras que te jogaram e fazer dela degraus para que você possa subir. Isso é ser resiliente, tá bom? Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus.